Aqueles arrepios que você sente, tipo, do nada, não são coincidência. Olha, você passou a vida inteira achando que era frio, né? Que era vento. Alguma reação química aleatória do corpo. Seus professores falaram isso. Médicos repetiram. A ciência materialista bateu o martelo. É só pele arrepiada, relaxa. Mas e se eu te dissesse uma coisa? Jesus, tipo, o próprio Jesus, já tinha explicado o que realmente acontece quando você sente esse calafrio percorrendo sua espinha. E tem mais. Esses arrepios são o sinal físico de algo que a Igreja escondeu por 1700 anos. Nos próximos 20 minutos, você vai entender o que Jesus revelou sobre esses arrepios. Nos evangelhos que foram censurados, aqueles que queimaram, aqueles que proibiram você de ler. Você vai descobrir por que seu corpo reage exatamente assim em momentos específicos. E, cara, mais importante que tudo, vai saber por que ninguém mesmo, te contou que isso é a sua mônada, a centelha divina dentro de você, começando a despertar. Mas antes de eu te mostrar o que Jesus disse de verdade, preciso te revelar uma descoberta que muda tudo, tipo, tudo que você pensa sobre quem você realmente é. Sabe o que é engraçado? Foi investigando esses textos apócrifos, aqueles que ninguém fala, que eu entendi por que aqui no Mentes Despertas a gente questiona tudo que parece simples demais. Porque a verdade sempre foi mais profunda do que nos ensinaram. Sempre. Então, essa história de que arrepios são só pele arrepiada por causa do frio começou no século XVIII. Naquela época, a ciência estava obcecada em transformar tudo em mecânica pura. Engrenagens, relógios, máquinas. O corpo humano virou uma máquina. Só isso. Cada sensação, química, cada experiência, neurônios disparando, cada mistério, explicação materialista. E a forma mais fácil, tipo, a mais fácil, de controlar as pessoas era convencer elas de que são apenas carne reagindo a estímulos. Nada de divino, nada de espiritual. Nada que te conecte com algo maior que você mesmo. Simples assim. Daí pra frente? Médicos repetiram. Escolas confirmaram. A mídia transformou em verdade absoluta, daquelas que ninguém questiona. E ninguém questionou. Por quê? Porque quando todo mundo repete a mesma coisa, parece ciência, né? Parece verdade. Mas olha só, olha o que não faz sentido. Se arrepios fossem apenas reação ao frio, por que você sente quando ouve uma música específica? Tipo aquela música. Aquela que te arrepia só nos primeiros acordes. Por que acontece quando você entra num lugar que nunca visitou? Mas parece familiar? Estranhamente familiar? Porque certas pessoas específicas, causam isso em você só de entrarem na sala? Você sente. Na nuca primeiro, depois desce pela espinha. Um estudo de 2019, Harvard. Universidade de Harvard mesmo. Eles monitoraram 847 pessoas e descobriram algo que, cara, 73% dos arrepios relatados aconteceram em temperatura ambiente confortável, sem nenhum estímulo físico de frio. Leu direito? 73%. Mais interessante ainda, os arrepios aconteciam com mais frequência durante experiências que as pessoas descreveram como transcendentes, significativas, conectadas a algo maior. Mas sabe onde esse estudo foi publicado? Numa revista acadêmica obscura que ninguém lê. Nunca chegou nas manchetes. Nunca virou notícia no Fantástico. Por quê? Porque admitir que arrepios são portais, tipo, portais literais, para algo além do físico,
Isso destruiria o materialismo científico que domina a narrativa há séculos. E tem mais. Nos evangelhos gnósticos, aqueles que a Igreja proibiu no Concílio de Nicéia em 325 d.C., Jesus fala diretamente sobre essas sensações. Ele chama de o despertar do pneuma. Pneuma, espírito, a centelha divina reconhecendo sua própria natureza. Foi quando eu descobri isso. Quando eu li isso pela primeira vez num texto traduzido do copta, tudo mudou. Eu percebi que passei anos, ignorando sinais do meu próprio corpo tentando me dizer algo. Algo que a religião organizada não queria que eu soubesse. E provavelmente você também. Então, se arrepios não são apenas química aleatória, o que são? Existe um conceito que gnósticos cristãos, aqueles que foram perseguidos, queimados, apagados da história, já conheciam há 2000 anos. Eles chamavam de a mônada reconhecendo a si mesma. Hoje, alguns neurocientistas chamam de experiência de picossomática. Eu chamo de despertar monádico através do corpo. E olha, a ideia é simples. Incrivelmente simples. Você não é só um corpo com uma alma. Essa ideia? Errada. Você é uma centelha da fonte divina. Uma mônada, vivendo uma experiência física, temporária. Isso significa que arrepios são o momento exato em que sua mônada atravessa o véu da matéria e toca sua consciência desperta. Como um raio atravessando uma nuvem. Você sente. E também significa que seu corpo, esse corpo que você habita agora, foi projetado como receptor desses sinais divinos. Antena, receptor, portal. Parece profundo quando você ouve assim, né? Mas pensa em quantas vezes você sentiu arrepios e simplesmente ignorou. Ah, é frio. Ah, deve ser nada. Faz sentido porque a mônada não é conceito abstrato flutuando no éter. Ela precisa se comunicar através do físico enquanto você está encarnado. Pensa comigo. Quando você está perto de outra pessoa e sente uma conexão instantânea, tipo aquela sensação de eu conheço você de algum lugar. Não é coincidência. É a sua mônada reconhecendo outra mônada da mesma origem, da mesma fonte. Quando você entra num lugar sagrado, seja um templo antigo, uma floresta densa ou até um cômodo específico da casa de alguém, e sente aquele calafrio. Não é imaginação. É a sua mônada detectando campos energéticos que ressoam com sua frequência original. É a mesma coisa com música, com palavras específicas, com conhecimento profundo que você nunca estudou, mas reconhece. Quando algo verdadeiro mesmo, toca você, a mônada reage fisicamente. E isso não sou eu inventando. Jesus explicou isso no Evangelho de Tomé, um texto que foi deliberadamente, e eu digo, deliberadamente, excluído da Bíblia. No Lógion 70, ele diz: quando trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso te salvará. Trazer à luz. A mônada emergindo. O arrepio é literalmente isso. A centelha divina dentro de você se manifestando, fisicamente. Você consegue sentir enquanto está acontecendo. Gnósticos praticavam exercícios específicos para induzir esses arrepios intencionalmente. Eles sabiam, e olha que interessante, que quanto mais você reconhece a mônada, mais ela se fortalece. Como um músculo. Quanto mais usa, mais forte fica. E tem ciência moderna confirmando cada detalhe disso. Um estudo de 2021, publicado no Journal of Consciousness Studies, mediu a atividade cerebral durante arrepios espirituais versus arrepios por frio. Completamente diferentes. Neurologicamente opostos. Arrepios espirituais ativam áreas do cérebro ligadas à autotranscendência, dissolução do ego,
conexão com algo maior. Arrepios por frio ativam apenas centros de termorregulação. Tá frio, precisa gerar calor. São fenômenos neurológicos distintos. A informação sempre esteve lá, nos textos censurados, nas práticas místicas que foram proibidas sob pena de morte, até na ciência, que ninguém divulga, só não era conveniente que você soubesse. E eu não vou só te falar isso. Eu vou te provar, com os próprios ensinamentos de Jesus que foram escondidos, com a ciência que confirma cada detalhe, e com práticas que você pode usar hoje para reconhecer sua própria mônada. Começando por uma revelação que a Igreja Católica tentou destruir por 17 séculos. Vamos começar pelo que Jesus realmente ensinou. O que ele realmente disse, não o que o padre conta no domingo. No Evangelho de Filipe, descoberto em Nag Hammadi, em 1945, junto com outros 51 textos gnósticos que estavam enterrados em jarros de cerâmica no deserto egípcio. Imagina a cena. Um camponês cavando. Encontra um jarro. Abre. Dentro? Verdades que a Igreja tentou apagar por 1600 anos. Tem uma passagem nesse Evangelho que nunca chegou nos sermões de domingo. Jesus diz aos discípulos: aquele que experimenta a ressurreição enquanto ainda vive, experimenta primeiro através do soma, o corpo como templo do pneuma. Soma, corpo, pneuma, espírito divino. A mônada. Ele está dizendo que a ressurreição, o despertar espiritual completo, acontece através do corpo, não apesar do corpo, através. E o sinal? Tremores, calafrios, arrepios descendo pela espinha como água fria. Os gnósticos chamavam de kissos tou pneumatos. Em grego, o beijo do espírito. E não eram só os cristãos gnósticos, cara. Praticantes do yoga Kundalini na Índia, há 3.000 anos, descreviam exatamente a mesma sensação quando o prana, a energia vital, subia pela coluna vertebral. Xamãs siberianos, do outro lado do mundo, identificavam arrepios como o toque dos ancestrais. Culturas que nunca se encontraram, nunca trocaram uma palavra, nunca compartilharam um texto, chegando na mesma conclusão sobre o que significa quando seu corpo arrepia sem motivo físico. Coincidência? Ou será que eles sabiam algo sobre a anatomia espiritual, a real anatomia do ser humano, que a gente esqueceu? Que nos fizeram esquecer? Mas histórias antigas são fáceis de descartar como superstição, né? Ah, povos primitivos não sabiam nada. Então deixa eu te mostrar o que a neurociência descobriu. A ciência dura. Dados, números. 2016. Neurocientista Jack Panksepp, Washington State University. Ele conduziu um estudo que deveria ter mudado tudo. Monitorou 412 participantes durante experiências que induziam arrepios. Música emocionante. Aquela música que te arrepia só de começar. Momentos de beleza natural. Tipo ver o pôr do sol e sentir algo inexplicável. Revelações pessoais profundas. Aqueles momentos de caralho, agora eu entendi. O que ele descobriu? Durante arrepios transcendentes, o corpo libera uma combinação química específica. Não é uma substância. São 4 ao mesmo tempo. Dopamina, mais oxitocina, mais endorfinas, mais DMT endógeno. DMT. Leu direito. A mesma molécula chamada de molécula espiritual. A mesma que monges budistas produzem naturalmente durante meditação profunda, depois de décadas de prática. Seu corpo está literalmente, produzindo um composto psicoativo natural quando você sente arrepios espirituais. Você tem uma farmácia interna. E não foi só esse estudo.
Pesquisadores da Universidade de Montreal, em 2019, usaram ressonância magnética funcional. Aquelas máquinas gigantes que tiram foto do cérebro funcionando em tempo real. Descobriram que arrepios ativam simultaneamente duas áreas: córtex pré-frontal medial, autoconsciência, quem eu sou, e a ínsula posterior, consciência corporal somática, o que eu sinto. E aqui que fica louco. É a única experiência humana que conecta essas duas áreas específicas ao mesmo tempo. Única. Nem meditação profunda faz isso, nem substâncias psicodélicas, nem experiências de quase morte. Só arrepios monádicos. O cérebro literalmente cria uma ponte entre quem você pensa que é e o que você sente que é. A mônada usando neurologia para se comunicar com você. E tem mais. Um estudo de 2023, fresquinho, publicado na Nature, descobriu que pessoas que reportam arrepios frequentes têm 340% mais conexões neurais no que chamam de rede de modo padrão. A área responsável por autorreflexão, por conexão com algo maior que o ego, por perguntas tipo: quem sou eu de verdade? Os dados estão lá, publicados, revisados por pares. Ciência de verdade. Mas você já viu algum médico mesmo, te explicando que arrepios podem ser portais de despertar espiritual? Não. Porque não é conveniente. Números são convincentes, né? Mas nada mesmo. Supera ver isso funcionando em pessoas reais. Gente como você. Deixa eu te contar sobre a Maria. Engenheira. 34 anos. São Paulo. Ela passou 15 anos sendo materialista absoluta. Tipo aquela pessoa que ri de espiritualidade. Isso é auto-engano, gente. Não existe nada além da matéria. Até que começou a ter arrepios intensos, toda vez que lia certos trechos filosóficos, especialmente textos sobre a natureza da consciência. No começo, ignorou. Deve ser coincidência. Depois, começou a mapear os padrões. Porque engenheiro faz isso, né? Mapeia. Ela percebeu que os arrepios aconteciam sempre. Sempre. Que ela lia algo que ressoava como verdade profunda. Como se o corpo estivesse confirmando. Isso aqui, isso é real. Como um detector interno de verdade. Ela decidiu fazer um experimento. Seguir os arrepios como bússola. Quando sentia, investigava mais aquele caminho. Quando não sentia, descartava. O resultado? Em 8 meses, teve 3 experiências espontâneas de dissolução do ego. Momentos onde sentiu diretamente, não pensou, sentiu, que era parte de uma consciência maior. Como uma gota percebendo que é oceano. Hoje ela usa arrepios como sistema de navegação espiritual. Decisões importantes. Arrepios. Pessoas novas. Arrepios ou ausência de arrepios. Informação nova? Deixa o corpo confirmar. E não é caso isolado, cara. Comunidades inteiras online de buscadores da mônada compartilham mapas. Mapas de quando sentem arrepios. E os padrões se repetem. Certos textos, sempre os mesmos. Certas músicas, sempre as mesmas frequências. Certos lugares, sempre os mesmos campos energéticos. Ativam arrepios em milhares de pessoas diferentes que nunca se conheceram. Padrão demais para ser placebo. Padrão demais para ser coincidência. Mas sabe o que é mais interessante? O que me deixou tipo... Peraí. Quem você menos esperaria que soubesse disso? Já usa há décadas. Você sabia que a CIA documentou arrepios como fenômeno de contato monádico num relatório desclassificado de 1983? CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. O documento chama-se Analysis of Gateway Process. Página 27. Eu li. Está disponível online agora. Especificamente descreve.
Sensações físicas de formigamento ou ondas elétricas percorrendo a espinha indicam sincronização hemisférica cerebral e potencial acesso a estados expandidos de consciência. Eles sabiam, e não divulgaram. Classificaram como informação sensível. Militares de vários países, USA, Rússia, China, treinam operadores de inteligência psíquica. Aqueles que você nunca vê, que o governo não admite que existem, a reconhecer arrepios como confirmação de informação verdadeira. Instituto Monroe. Você pode pesquisar. Ensina técnicas para induzir arrepios intencionalmente. Por quê? Porque descobriram que isso acelera aprendizado em 400%, 4 vezes mais rápido. E companhias de tecnologia, Google, Apple, têm Mindfulness Labs internos. Executivos de alto escalão aprendem a usar arrepios como sinal de decisões alinhadas. As pessoas mais bem-sucedidas, os lugares mais avançados tecnologicamente, organizações com mais recursos, já aplicam o que eu estou te mostrando. A diferença? Eles não falam abertamente. Por quê? Isso nos leva ao próximo ponto. Para um segundo. Para e olha o que a gente juntou até aqui. Jesus e os gnósticos ensinavam isso há 2000 anos. Neurociência moderna comprovou com fMRI, química cerebral, estudos com milhares de pessoas. Pessoas comuns, gente como você, usaram como bússola e transformaram suas vidas completamente. CIA, institutos militares, empresas de tecnologia. Documentaram, aplicaram, lucraram. Tudo, apontando na mesma direção. Então por que isso não está nos livros de biologia do ensino médio? Por que seu pastor nunca mencionou o Evangelho de Filipe? Por que ninguém na sua vida inteira te ensinou a prestar atenção nos arrepios? A resposta não é bonita. Para entender por que isso foi escondido, você precisa seguir o poder. Não o dinheiro só. O poder. Quem perde tudo. Se você descobre que tem uma centelha divina se comunicando diretamente com você. A igreja institucional fatura 260 bilhões de dólares por ano globalmente. 260 bilhões. Vendendo o quê? Intermediação com Deus. Você precisa de mim para falar com Deus. Você precisa do sacramento. Você precisa da instituição. Se você não precisa, se você consegue acessar o divino diretamente através da sua própria mônada, eles perdem controle. E controle sempre foi mais importante que verdade. A indústria farmacêutica fatura 15 bilhões por ano só com antidepressivos. Só com isso. Arrepios monádicos liberam DMT endógeno, um antidepressivo natural, produzido pelo seu próprio corpo, de graça, sem efeito colateral, sem dependência química. Se você aprender a ativar isso sozinho, para que remédio? Para que psiquiatra que vai te dar receita azul? O sistema educacional precisa que você acredite que é apenas matéria reagindo a estímulos, um robô biológico. Por quê? Porque se você sabe que a consciência divina, experimentando forma física temporária, fica difícil te controlar com notas, com diplomas, com hierarquias artificiais de quem sabe mais. Se você soubesse que arrepios são portais diretos para a sabedoria interna, que você pode acessar conhecimento que nenhum professor tem, eles perderiam tudo. E como eles garantem que você não descubra? Primeiro, censuraram os evangelhos que Jesus usava para ensinar isso. Concílio de Nicéia, 325 d.C. 40 evangelhos foram queimados. 40. Só 4 foram permitidos. Quais? Os que mostravam Jesus como intermediário necessário. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não os que mostravam Jesus ensinando você a acessar sua própria divindade.
Esses? Fogo. Segundo, treinaram gerações de médicos a ignorar qualquer fenômeno que não caiba no modelo materialista. Vá num consultório agora. Diga para o médico: doutor, eu sinto arrepios espirituais. Sabe o que ele vai fazer? Vai te oferecer Rivotril. Vai dizer que você está ansioso, que precisa de terapia. Nunca vai dizer: isso pode ser sua mônada despertando. Nunca. Terceiro, ridicularizam qualquer um que fala sobre mônada, gnose, despertar, como maluco esotérico. Vai ver uns vídeos de gato, cara. Deixa de viajar. Funciona há 1700 anos e vai continuar funcionando enquanto as pessoas não perceberem o jogo. E quem paga o preço? Você, vivendo desconectado da sua própria essência, ignorando os sinais que seu corpo te dá todo dia, buscando fora o que sempre esteve dentro, tomando remédio para silenciar a voz da mônada tentando te acordar, pagando terapeuta para te dizer que você é normal quando você está tendo experiências espirituais legítimas. Tudo porque a verdade não é lucrativa para quem controla a narrativa. Eu sei que é revoltante ouvir isso. Eu também fiquei com raiva quando descobri. Quando li pela primeira vez que Jesus tinha ensinado práticas específicas de ativação monádica, que foram apagadas da história, queimadas, proibidas sob pena de morte. Mas raiva sozinha não reconecta você com sua mônada. Raiva não ativa arrepios. O que reconecta é prática, ação, técnica. E a boa notícia? A boa notícia é que agora você sabe. E saber é o primeiro passo para ativar conscientemente o que antes acontecia por acidente. Deixa eu te mostrar exatamente como fazer isso. Esse protocolo que eu vou te ensinar agora, eu compilei depois de estudar textos gnósticos durante meses para o Mentes Despertas. Textos em copta, em aramaico, traduções que nunca chegaram em português. São as mesmas técnicas que Jesus ensinava aos discípulos mais próximos, aquelas que nunca chegaram nos evangelhos oficiais. E você vai ter acesso agora. Chega de teoria, chega de história. Vou te dar 3 práticas que você pode usar hoje, literalmente hoje, para reconhecer e fortalecer sua mônada através dos arrepios. Não precisa de guru, não precisa de igreja, não precisa de curso de R$3.000, só de atenção e intenção. Primeiro, começa a mapear seus arrepios nas próximas 7 dias, 1 semana. Funciona assim: toda vez que sentir arrepio, não importa o contexto. Pode ser vendo TV, pode ser no banho, pode ser conversando com alguém. Para por 10 segundos, literalmente para o que está fazendo. E anota 3 coisas. O que você estava fazendo? O que você estava pensando ou sentindo? Onde no corpo começou o arrepio? Nuca? Espinha? Braços? Por que isso funciona? Porque você está treinando consciência somática, a habilidade de perceber quando a mônada está se comunicando. A maioria das pessoas tem 3 a 7 arrepios por dia. E ignora todos. Todos. Você vai começar a ver padrões. Vai perceber que certos tipos de pensamento ativam, que certas pessoas causam, que certos lugares despertam. É tipo um mapa da sua mônada. Começa por aqui, hoje mesmo. Segundo, aprende a invocar arrepios intencionalmente. Não esperar acontecer, fazer acontecer. Isso vai exigir 15 minutos de prática por dia. Só 15. O que você faz? Senta confortável, coluna reta. Isso é importante. A energia precisa subir reto. Fecha os olhos, leva a atenção para a base da espinha. Literalmente sente o cóccix, a última vértebra. Respira fundo. E na expiração, imagina uma corrente de energia, tipo eletricidade azul, subindo pela coluna até o topo da cabeça. Repete isso 7 vezes. 7 respirações. Na maioria das pessoas,
entre a quarta e a sétima respiração, os arrepios começam. Você vai sentir. Primeiro na nuca, depois descendo. Quando começarem, não tenta controlar. Só observa. Deixa a mônada se expressar. Gnósticos faziam isso diariamente. Todo dia. Chamavam de escalada do pneuma. A maioria das pessoas que praticou isso relatou clareza mental aumentada em 2 semanas e conexão com intuição profunda, tipo saber coisas sem saber como sabe, em 30 dias. Terceiro, e esse é para quem quer ir fundo mesmo, os arrepios como sistema de confirmação, como detector interno de verdade. Funciona assim. Quando você tiver que tomar uma decisão importante, tipo mudar de emprego, terminar relacionamento, mudar de cidade, apresenta as opções internamente, em silêncio. Opção A, eu fico. Sente no corpo. Opção B, eu vou. Sente no corpo. Qual opção gera arrepio? Não é pensamento, não é lógica, é sensação física. A mônada não mente. Ela sabe qual caminho está alinhado com seu propósito original. Com por que você encarnou aqui? Não é para todo mundo. Requer confiança na sabedoria do corpo sobre a lógica da mente. E isso é difícil. A gente foi treinado a ignorar o corpo. Mas se você aplicar passo 1 e passo 2 primeiro, vai estar pronto. O benefício? Decisões alinhadas com quem você realmente é, não com quem te programaram para ser. Agora, atenção aqui. Tem 2 erros que a maioria comete quando tenta isso. Erro 1. Tentar forçar arrepios com substâncias externas. Ayahuasca, cogumelos, LSD. Olha, não precisa. Seu corpo já produz tudo naturalmente. Forçar com químicos externos pode criar dependência. E pior, desconexão da mônada natural. Você começa a achar que só consegue acessar com substância. Não. A substância só mostra que é possível. O trabalho é fazer sem. Erro 2. Ignorar arrepios negativos. Aqueles que vêm como alerta. Arrepios não são só confirmação. Às vezes são aviso. Sai daqui, agora. Se você sente arrepio de repulsa perto de alguém, tipo aquele arrepio que não é gostoso, é desconfortável, a mônada está te dizendo, essa energia não é compatível com a sua. Escuta. Sempre escuta. Se você evitar esses 2 erros, já está na frente de 90% das pessoas que tentam isso. O que esperar? Nos primeiros 7 dias, você vai começar a perceber arrepios que antes ignorava. Tipo, nossa, eu tenho isso o tempo todo. Depois de 30 dias, vai conseguir diferenciar tipos de arrepios. Confirmação? Isso é verdade. Alerta, cuidado, reconhecimento de outra mônada. Eu conheço você. Com consistência, tipo 3 meses, 6 meses, acesso direto à sabedoria interna que antes parecia mistério. Você vai saber coisas, vai sentir coisas, vai reconhecer verdades que ninguém te ensinou. Não é mágica, não é dom especial. É a mônada sendo finalmente reconhecida por você. Vamos recapitular. Você entrou nesse vídeo achando que arrepios eram só reação ao frio. Descobriu que Jesus ensinava, nos textos que foram censurados, que são a mônada se comunicando. Viu as provas, nos evangelhos gnósticos queimados, na neurociência que confirma DMT, endógeno e sincronização cerebral. Em casos reais de gente como você, até em documentos da CIA, entendeu por que a igreja, o sistema, a indústria farmacêutica escondem isso há séculos. E agora? Agora você tem 3 práticas. 3 práticas específicas para ativar sua própria conexão monádica. Sem intermediário, sem instituição, sem pagar nada. Em 20 minutos, você aprendeu o que a maioria das pessoas nunca vai saber. Porque a maioria nunca vai questionar, nunca vai buscar. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você sabe.
que cada arrepio, cada um, é a centelha divina dentro de você dizendo: eu estou aqui, me reconhece, acorda. A pergunta é: você vai continuar ignorando ou vai começar a escutar? Se esse vídeo despertou algo em você, se você sentiu arrepios assistindo, e sentiu, né? Deixa o like. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o que a igreja tentou apagar por 1700 anos. E se inscreve no canal para não perder os próximos, porque tem muito mais sobre ativação monádica, sobre os outros sinais que o corpo te dá, sobre as práticas que Jesus ensinava em segredo. Lembra, os arrepios sempre estiveram te guiando. Você só não sabia escutar. Agora sabe. Nos vemos no próximo.